No nosso último vídeo, nós começamos a estudar o equilíbrio estático de fluidos incompressíveis. Este é o caso dos líquidos. Então, nós pegamos esses gráficos e essas expressões para calcular as variações de pressão quando nós nos movemos dentro deles, na direção vertical. Nós citamos a lei de Stevin, que é adequada para este caso. Hoje nós vamos falar sobre dois itens importantes: diagramas de pressão e carga. Mas antes, nós vamos resolver alguns exemplos clássicos para consolidar as ideias. Vamos começar com este problema. Um tanque fechado contém 3 líquidos immiscíveis, cujas densidades relativas estão mostradas na figura. Vamos admitir que a densidade do ar é desprezível. Qual é a pressão na superfície livre, sabendo que, no fundo do tanque, a pressão é igual a 0,1 megapascals? Nós marcamos os pontos A, B, C e D na figura. Agora nós podemos escrever PD é igual a PC mais γ3 vezes H3, PC é igual a PB mais γ2 vezes H2, PB é igual a PA mais γ1 vezes H1. Então, a gente encontra PD igual a PA mais γ1H1 mais γ2H2 mais γ3H3. PA é igual a PD menos γ1H1 mais γ2H2 mais γ3H3. Mas a gente sabe que delta é igual a γ sobre γ da água. Portanto, γ será igual a delta vezes γ da água. Então, admitindo que o γ da água vale 10.000 newtons por metro cúbico, γ1 é igual a 0,9 vezes 10.000, que é igual a 9.000 newtons por metro cúbico. γ2 é igual a 1,5 vezes 10.000, que é igual a 15.000 newtons por metro cúbico, e γ3 é igual a 2,4 vezes 10.000, igual a 24.000 newtons por metro cúbico. Nós sabemos que PD é igual a 0,1 megapascal, que é igual a 100.000 pascals. Então, PA é igual a 100.000 menos 9.000 vezes 2, mais 15.000 vezes 3, mais 24.000 vezes meio. PA é igual a 25.000 pascals. Ok, mais um. Nesse equipamento mostrado na figura, os pesos dos pistões A e B são 30.000 newtons e 2.000 newtons, respectivamente. O líquido dentro do equipamento é óleo, e o peso específico dele é 8.580 newtons por metro cúbico. O que devemos fazer para equilibrar o sistema? Antes de mais nada, vamos ver se ele está em equilíbrio. As pressões nos pontos 1 e 3 são: P1 é igual a WA sobre AA, que é igual a 30.000 sobre π vezes 0,80 ao quadrado sobre 4, que é igual a 59.683 pascals. P2 é igual a WB sobre AB mais γH, que é igual a 2.000 vezes π vezes 0,20 ao quadrado sobre 4, mais 8.580 vezes 2 é igual a 80.822 pascals. Como P1 e P2 são diferentes, estando na mesma elevação, o sistema não está em equilíbrio. Será necessário aplicar uma força sobre o pistão A para fazer com que o equilíbrio aconteça. Nós queremos P1 é igual a P2, então a gente escreve P1 é igual a WA mais F sobre AA, que é igual a 80.822. Então, F é igual a 80.822 vezes π vezes 0,80 ao quadrado sobre 4 menos 30.000. F é igual a 10.626 newtons. Agora vamos ver um problema muito prático a respeito de diagramas de pressão. Trata-se da representação gráfica da variação da intensidade de pressão sobre uma superfície. Ele é utilizado para calcular a força de pressão total e o centro de pressão em um corpo submerso, como nós veremos nos próximos vídeos. Engenheiros de estrutura adoram diagramas de pressão. Então, vamos fazer o diagrama de pressão para o tanque mostrado nessa figura. Ele contém gasolina. O peso específico da gasolina é 7.000 newtons por metro cúbico. Vamos assumir que a pressão na superfície livre é zero. Ok,
da superfície até o fundo do tanque, a pressão começa de zero na superfície livre e cresce proporcionalmente com a profundidade, como a gente sabe. E ela é sempre perpendicular à superfície. Então, a representação gráfica do diagrama de pressão na parede vertical do tanque vai ser como mostrado na figura. Observe que a 3,5 metros de profundidade, a pressão será P igual a 0 mais γH, que é igual a 7.000 vezes 3,5, que é igual a 24.500 pascals, que é igual a 24,5 quilopascals. Desde esse ponto até o fundo, a pressão começa de 24,5 quilopascals e cresce proporcionalmente com a profundidade, e é sempre perpendicular à superfície. A inclinação do diagrama vai mudar, como mostrado na figura. No fundo do tanque, a pressão será P igual a 24.500 mais γH, que é igual a 24.500 mais 7.000 vezes 2,5, 42.000 pascals, ou 42 quilopascals. A representação gráfica do diagrama de pressão na parede vertical da direita será como mostrado na figura. Note que a 3 metros de profundidade a pressão será P igual a 0 mais γH, que é igual a 7.000 vezes 3, que é igual a 21.000 pascals, que é igual a 21 quilopascals. Deste ponto até o fundo, a pressão começa de 21 quilopascals e vai crescendo com a profundidade, e é sempre perpendicular à superfície. A inclinação do diagrama vai mudar, como mostrado na figura. No fundo do tanque, a pressão será P igual a 21.000 mais γH igual a 21.000 mais 7.000 vezes 3 igual a 42.000 pascals igual a 42 quilopascals. Finalmente, o fundo do tanque é horizontal, então a pressão vai ser a mesma em toda a sua extensão, como mostrado na figura. Claro que o seu valor será 42 quilopascals. Já que a gente tocou no assunto diagrama de pressões, vamos ver alguns casos típicos que a gente encontra na prática. Aqui está um caso muito simples, em que o tanque está cheio de água e cuja superfície livre está exposta à pressão atmosférica. Como nós fizemos no problema anterior, vamos admitir que a pressão atmosférica na superfície vale zero. Existe uma variação linear da pressão com a profundidade. Como o fundo é horizontal, não existe variação de pressão aqui. Agora vamos ver a seção típica de uma piscina. Como nós vimos no problema anterior, existe uma variação linear da pressão com a profundidade. Como estes fundos são horizontais, não existe variação de pressão nesses locais. Mas nós podemos ver que existe uma variação de pressão nessa parte do fundo. E agora vamos ver a seção transversal de um tanque pressurizado. Na parte superior do tanque, a pressão é constante e igual a P0. Isto acontece porque a densidade do ar é desprezível quando comparada com a densidade do líquido. Então, não vai haver nenhuma variação importante da pressão com a altura. Por outro lado, à medida que a gente afunda no líquido, a pressão começa a crescer, de P0 até γz. Como o fundo é horizontal, não há variação de pressão aqui. Vamos introduzir um conceito muito importante, especialmente no campo da engenharia civil. Carga. Aqui está um líquido em equilíbrio. Por comodidade, o plano horizontal x ou y a gente chama de datum. Nós sabemos que P é igual a P0 menos γz. A partir dos dados mostrados nesta figura, nós podemos escrever P atmosférica igual a P0 menos γz0. Portanto, P0 é igual a P atmosférica mais γz0. Para um ponto qualquer P na altura z, a pressão P será P igual a P0 menos γz. Portanto, P é igual a P atmosférica mais γz0 menos γz, que se transforma em P mais γz igual a pressão atmosférica mais γz0. E, levando em conta que pressão atmosférica e γz são constantes, P mais γz é igual a pressão atmosférica mais γz0, que é igual a constante. Esta expressão é muito importante. Ela diz que
No interior de um líquido incompressível em equilíbrio, todos os pontos do líquido têm o mesmo valor para a soma da pressão mais o produto do peso específico vezes a distância vertical até o dátum. Essa expressão é mais usada desta forma: Z mais P sobre gama igual a Z0 mais pressão atmosférica sobre gama igual a constante. Mas vamos olhar esta figura. Ela representa o que acontece numa tubulação que tem na sua extremidade de montante um reservatório e na sua extremidade de jusante uma válvula fechada. Quando nós somamos a altura Z0 com a altura correspondente à pressão atmosférica absoluta sobre gama, a gente atinge um plano horizontal chamado plano de carga absoluta. Como a altura pressão atmosférica absoluta sobre gama é a mesma para todo o sistema, quase nunca a gente considera sua existência e trabalha com o plano chamado plano de carga efetiva, ou, abreviadamente, PCE. Observe que agora nós vamos considerar as pressões como se a pressão atmosférica fosse inexistente ou igual a zero. Isto pode ser feito na maior parte das aplicações práticas. As pressões 1 e 2 são chamadas pressões efetivas. Por quê? É fácil entender. Observe este balão vazio. Existe pressão atmosférica dentro dele, mas também tem pressão atmosférica do lado de fora dele. Então, nada efetivo ocorrerá. Se nós queremos encher o balão, é necessário vencer a pressão atmosférica com uma pressão adicional, uma pressão efetiva. Este conceito pode ser um pouquinho sutil, mas você vai se acostumar com ele com o tempo. Me conta aí nos comentários se você entendeu isso daí direitinho. Observe que agora nós podemos escrever H é igual a Z0, que é igual a Z1 mais P1 sobre gama, que é igual a Z2 mais P2 sobre gama. H é a carga total do sistema, Z0, Z1 e Z2 são as cargas altimétricas, P1 sobre gama e P2 sobre gama são as cargas de pressão. Existe um vídeo nesse canal falando exclusivamente sobre carga. Eu vou deixar o link na descrição. Agora nós podemos ver como representar o plano de carga efetiva e o diagrama de pressão num cilindro contendo um líquido pressurizado e num cilindro parcialmente cheio com líquido, contendo ar comprimido em cima, e num cilindro parcialmente cheio com líquido, mas em que o ar sobre ele está deprimido. Ok, tá bom por hoje. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que acontece no caso de gases. Até por lá! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acione o sininho para ficar sabendo de nossas novas publicações.